tirar solo de ouvido. Essa é a coisa mais importante. Porque você só aprende a improvisar quando você começa a tirar solos. Você só começa a ter ideia de vocabulário depois que você começa a tirar solo. Não sei se aconteceu com você, mas lá quando eu tinha uns 16, até talvez antes, 14, 15 anos, comecei a improvisar com pentatônica, né? Eu lembro a imagem que me veio à cabeça, uma banca de revista, eu entro, compro uma revistinha, eu já tocava violão clássico, e aí tinha lá o desenho da escala pentatônica. Aí eu aprendi o desenho da escala pentatônica. E em algum momento, eu vi que eu tinha aqueles discos de vinil, aí colocava para rodar e ficava tentando tocar em cima, tentando descobrir o tom, mesmo sem saber. Aí ficava tentando achar qual que era a pentatônica, qual que ia dar certo ali. Eu sabia que se eu fosse daqui até aqui, eu ia achar. Eu ficava procurando. Ah, achei. Ah, é aqui. Mesmo sem saber que tom. E aí começava a improvisar. Eu acho que muitos de vocês começaram assim também. E é assim que a gente começa, né? Começa com o desenho da escala, né? E aí você vai repetindo aquele desenho. E é uma coisa nossa, da característica do nosso instrumento, que o nosso instrumento ele é muito visual. E ele tem duas coisas. A memória visual e a memória muscular. E aí está um perigo a memória muscular. Porque a memória muscular, ela te faz ficar muito repetitivo, tem hora. E aí você aprende a tocar uma escala pentatônica, você aí você fica subindo e descendo aquela escala, e às vezes não fica tão musical, né? Às vezes aqui. Por quê? Porque a gente fica muito na memória muscular, você sobe e desce, e muitas vezes você não ouve o que você está tocando. Então uma coisa muito importante é você ouvir, né? Cantar o que você está tocando, coisas muito simples. Pegar uma escala maior e tentar fazer coisas muito simples com a escala maior. Então eu vou dar, vou fazer um exemplo. Eu vou fazer uma progressão 2-5, né? Ré menor, Sol 7. Ré menor, Sol 7. E vou usar a escala de Dó maior para tocar em cima dessa progressão. Analisando rapidamente a harmonia. Quando eu faço Ré menor, Sol 7, estou pegando dois acordes do campo harmônico de Dó maior, o segundo grau e o quinto grau. Ou seja, eu posso tocar a escala de Dó maior em cima desses dois acordes, né? Não estou nem falando de modos, essas coisas todas ainda, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer assim. Você pega uma escala de Dó maior e canta a escala de Dó maior. Por que é importante fazer coisas muito simples assim? Isso é importante porque, na minha experiência como professor, só uma coisa aqui, gente, eu vou precisar sair às 8, tá? Nós vamos até às 8h30 porque eu não vou começar às 8h30. Eu vou tentar ser sucinto aqui para a gente poder falar de vários assuntos, tá? Mas vocês podem me interromper, quiser perguntar coisas assim no meio, tá bom? Valeu, Fabiano. Por que é importante cantar o que você toca? Justamente para não ficar repetitivo, aquela coisa de subir e descer. Para você, antes de tocar, você saber já ouvir aquele som antes de tocar. Para o seu dedo não mandar em você. Não é o dedo que vai mandar. Lógico que isso acontece também. Isso acontece comigo também. Por conta da memória muscular, porque o nosso instrumento é assim. Tem essa característica do nosso instrumento. Mas é muito importante trabalhar a percepção musical. E isso é uma das coisas muito importantes. Que eu fui fazer depois já de velho, ensinar música. Eu fui dar importância para isso depois de velho. Até hoje eu estudo percepção musical. Tem dois exercícios de percepção musical que eu faço, que são processos cognitivos, que eu sempre faço, na minha rotina de estudos. Primeiro, leitura
Esses dias eu estava falando com os meus alunos que a leitura, ela serve para duas coisas muito importantes. Primeiro, para você ler bem mesmo o instrumento. Você lê partitura à primeira vista, né? Mas serve para uma outra coisa também. A leitura, o processo cognitivo da leitura, faz você exercitar o seu cérebro. Imagina que você lê, é uma coisa muito difícil você ler uma partitura, na verdade. Fazer uma leitura à primeira vista é uma coisa dificílima. Imagina, você tem que codificar aquilo ali em tempo real. Isso é um exercício mental muito bom, que vai prevenir até doenças como Alzheimer. Eu não estou exagerando aqui, estou falando uma coisa séria, né? Você está fazendo e outra coisa da leitura, concentração. Muitas vezes a gente tem problema de concentração por conta das redes sociais, que a gente está lá, computador, celular, e a gente tem muita dificuldade hoje em dia de se concentrar. Mesmo os nossos somos uma geração mais antiga, né? Eu tenho 42 anos, né? Os mais novos mais ainda, talvez de 20 anos, né? Mas a gente tem problema de concentração. Você lê uma partitura, você não tem como pensar em outra coisa, porque você está ali, cara, não dá. Então é um exercício de concentração fantástico. Então assim, leitura à primeira vista, 15 minutos por dia, não precisa fazer mais, 20, mas faça todo dia, você vai ler bem. Depois de uns 3, 4 anos você vai estar lendo muito bem, é porque é demorado mesmo. Você lê a primeira, fazer leitura e ler bem, não é da noite para o dia que você vai ler bem, não é, tá? No caso de material para guitarra, leitura na guitarra. Leitura é qualquer leitura que tiver, que seja uma extensão. Tem alguns materiais, por exemplo, a Nacional. Hoje em dia a gente tem o livro do Nosso Faria, tem o livro do Gerson, que eu nem sei se é editando mais, né? Mas assim, é bom você ler de tudo. É bom ler de tudo. Um livro que eu tenho estudado, que eu tenho passado para os alunos, é o livro do William Levy. William Levy, porque ele trabalha as 12 posições. Ele trabalha, o que é posição? Primeira posição, dedo 1, primeira casa, até a quarta casa. Segunda posição, dedo 1, segunda casa. Terceira posição, quarta, quinta, sexta, sétima. Qual a melhor posição para se ler na guitarra? Falando especificamente de leitura para guitarra. Quinta posição é a melhor posição para se ler melodias, né? Porque aqui você abrange dentro da pauta, você abrange uma gama assim, uma extensão grande de notas, tanto graves quanto agudas. Então a quinta posição seria a melhor, mas tem que exercitar todas as posições. O que eu estou fazendo com os meus alunos? Por exemplo, esse semestre vamos trabalhar lá, primeira, segunda posição e a quinta. A quinta sempre vai entrar. Você sempre tem que estudar a quinta. Aí você, junto com a quinta, vai estudar a primeira e segunda. Ah, já estou melhor aqui, agora vou estudar a terceira e quarta. Mas sempre estudando a quinta, vai alternando sempre com a quinta. Ah, vou estudar a décima. Esse mês eu vou estudar a 12ª posição. Mas a quinta também vou estudar. A quinta não pode parar de estudar. Tá? Isso eu estou falando de leitura melódica. Leitura harmônica da guitarra. Pode pegar métodos de violão clássico, né? Tem alguns métodos de chord melody para guitarras mais específicos de jazz, mas assim, eu acho que a preocupação maior tem que ser em leitura melódica. Faz uma boa leitura melódica e leitura de cifras. Com isso você já se vira bem nas gigs, assim. Você vai lá tocar numa gig e vai ter que ler a primeira vista, você tem uma boa leitura melódica, você consegue, né, se virar bem. Leitura de cifra também. Isso é muito importante, principalmente hoje, porque cada vez as pessoas estão vendo melhor, né, no mercado de trabalho, assim. Cada vez. Então, assim, isso é muito importante para nós também. Ler bem o nosso instrumento. Nós, guitarristas, temos a péssima fama de sermos maus leitores de partitura. Né? Tem piadas até, né? Tem aquela piada, vocês conhecem? Quer ver um guitarrista baixar o volume da guitarra? Vocês conhecem? É só colocar uma partitura na frente dele e vai baixar na hora. O volume da guitarra. O cara começa com o carro, né? Começa ali, o cara baixa aqui disfarçadamente, vai tentando catar o milho aqui, tá? Então, ler, muito importante. Então, leitura, percepção musical. Faz parte da minha rotina também. Hoje em dia eu gosto de estudar solfejo. Eu comecei a estudar mais solfejo depois que eu tive que pegar a regência na banda Piqui. Porque ali tem que ler grades, aí eu comecei a estudar muito solfejo e me apaixonei muito pelo solfejo, né? E o solfejo me ajuda na guitarra. Porque quando eu toco uma nota, né? Se eu já souber a próxima nota, da próxima nota antes de tocar, isso vai me deixando cada vez mais capaz assim, de ter um domínio melódico, sabe, no instrumento. Então faz exercício simples, né? Meio tom acima, um tom acima, né? Uma terça menor acima, né?
musical. Tudo isso, gente, esses exercícios, essas coisas, são coisas que você vai colocar na sua rotina de estudo, assim, ó, 15 minutos disso, 15 minutos daquilo e tal, mas tem que ser todo dia. Né? Aí coisas mais da parte de guitarra mesmo, que você precisa da técnica, harmonia, improvisação, repertório, você tem um tempo maior para estudar isso. Aí depende do tempo que você tem de estudo. Aí tem 2 horas por dia para estudar. Se você tem 2 horas por dia para estudar, você vai dividir esse estudo nessas 2 horas. Se eu tivesse 2 horas, geralmente eu estudo isso, 2, 3 horas no máximo, pela minha rotina, eu não consigo estudar mais do que isso. Mas já estudei muito antes. Na minha época de adolescente técnico, eu estudava horas e horas. Até ruim isso, né? Ficar estudando só técnica. Tem que ser equilibrado, né? Tem que equilibrar, estudar harmonia, improvisação, várias coisas. Mas é porque eu tive muita orientação também. Quando você não tem orientação, você fica meio perdido. Tá, então eu falei sobre leitura, falei sobre a parte de percepção, que é muito importante, a parte de improvisação, que é a parte, talvez, para quem quer estudar música brasileira, jazz, né, talvez seja uma parte importante, das mais importantes, que é repertório, harmonia, né, improvisação. Repertório é muito importante, ter um repertório de música brasileira, aprender a tocar vários temas de bossa nova, acompanhamento, melodia, alguns estándares de jazz, né? Choros na guitarra. O choro é muito importante para estudar técnica, né? Eu estou numa vibe assim, já de um tempo para cá, de tocar muito de dedo, né? Até agora eu não toquei com paleta aqui. Eu estudei muito com paleta, mas às vezes eu fico 2 meses sem tocar com paleta. É errado isso. Na verdade, eu tinha que tocar pelo menos uns 10, 15 minutinhos todo dia, porque às vezes quando vai voltar, eu já estou sentindo que eu perde um pouco, sabe? Da técnica. Tem um momento que a técnica solidifica. O que é isso? Eu vejo até pelas minhas crianças lá em casa. Às vezes meus meninos ficam um mês sem pegar no violão, porque lá em casa é na marra, assim. Os meninos tocam só se eu pedir para tocar. Se eu deixar o violão lá, eles ficam anos sem tocar. Então tem que estar em cima. Mas aí eu vejo minha menina mesmo, ela fica um mês sem tocar violão. Aí ontem eu peguei com ela para estudar um pouquinho, a pestana dela estava saindo, assim, beleza, os acordes. Aí eu falei, isso é solidificação. Ou seja, chega uma hora que você vai no automático e você já foi. já foi e vai. Agora, se ficar muitos anos, talvez você pode perder, mas não perde tão fácil, né? Solidificou até. Então, é a mesma coisa da palhetada, solidifica. Mas eu senti uma determinada época da minha vida que aconteceu o seguinte comigo. Eu tocava de um jeito. Cadê minha palheta? Daqui. Engraçado. Eu sempre toquei com a palheta, normal, assim, com a palheta, esse tipo de palheta, né? Com essa ponta da palheta. Chegou uma época, eu não sei tocar, eu não estava dando conta mais de tocar. Eu estava travando tudo para tocar, travava. Eu falei, cara, que coisa estranha. E eu tocava uma corda solta. Aí eu virei a palheta e comecei a tocar com essa parte aqui. Aí deu certo, assim. Aí deu certo. Hoje eu só toco assim. Entendeu? Com essa parte. Alexandre Carvalho assim também? Pois é. Eu toco essa parte da palheta, deu certo. Para ficar assim, o meio termo, eu misturo muito a técnica, eu uso muito ligado de mão esquerda. Porque como eu estudo violão e o violão é mais durinho, quando vai para a guitarra fica mais fácil tocar, né? Por conta do violão clássico, a minha mão esquerda é mais tem mais força na mão esquerda, tem mais força. Então, eu uso muito ligado quando estou tocando com palheta. Mas o que me deixa a minha técnica mais em dia é quando eu estou estudando choros, né? Vou tocar, você pega um choro lá do Pixinguinha, sei lá. Porque, por exemplo, esse tipo de choro precisa de muita articulação. Você precisa tocar palheta alternada mesmo. Então, ajuda na técnica. Então, manter um repertório de choro, sabe? É legal para você poder manter a técnica em dia. Tem os exercícios técnicos também que você pode fazer, que são aqueles exercícios de escala cromática. Tem 1 milhão de exercícios, né, que a gente pode fazer, né? Eu faço alguns, né, que são muito simples. Sei lá, esse aqui. Esse exercício eu faço, sei lá, desde que eu tenho, sei lá, 13 anos de idade, eu faço esse exercício aqui. Tem outros, né, que é tipo você tocar uma nota por corda, né, tipo... Quando eu era adolescente, eu estudava muito por vídeo aula. Eu estudei muito aquela técnica de sweep picking do Gambale, né? Durante muitos anos eu palhetava com sweep picking. Mas eu descobri, em um determinado momento da minha vida, que
porque eu não conseguia tocar uma articulação, uma boa articulação, se eu aproveitasse sempre a paletada para baixo ou para cima, principalmente para tocar música brasileira. Eu sentia muita dificuldade, aí eu mudei a técnica para a paletada alternada, né? E deixei o sweep só para quando for fazer coisas de muito efeito, tipo, esse tipo de coisa, né? Eu nem toco muito assim, mas o sweep ele vai servir mais para esse tipo de arpejo, né? Quando você tiver que tocar notas muito rápidas e tal. Mas quando vai tocar coisas extremamente rápidas que eu não consigo fazer com paleta alternada, eu uso o ligado, né, né? Aqui eu estou paletando algumas notas só. Estou paletando, por exemplo, essa eu ligo, essa eu paleto. E a questão da sonoridade. Para improvisação, o tipo de improvisação que eu faço, eu até prefiro esse tipo de sonoridade. Eu não gosto dessa sonoridade muito paletada. Eu tocando, eu não gosto. Para mim, eu gosto de ver outras pessoas tocando assim. Quem toca muito assim, o pessoal do Gypsy Jazz, né? O pessoal do Gypsy Jazz que toca rápido demais, tipo Belé Lagrini. Vocês conhecem esses caras? O pessoal do jazz cigano, né? Gypsy, os caras têm uma técnica de paleta alternada, meu Deus. Os caras tocam muito rápido. Eu acho massa ouvir eles tocando, mas tocar desse jeito é igual violão flamenco. Por exemplo, eu não gosto de tocar. Eu tentei tocar um pouco de violão flamenco, começava a tocar assim, dava uma agonia, sabe por quê? Você tem que ficar tocando assim, apoiado, aquele som de apoio, não dava muito certo para mim. Então você vai adaptando a técnica. Uma coisa legal da música popular é isso. Você pode adaptar a técnica ao seu jeito de tocar. Você não precisa tocar parecido com ninguém. Você pode desenvolver o seu jeito de tocar. Isso que é legal, né? O Tony Lopes tem um jeito dele de tocar que é maravilhoso, né? O Belé Lagrini tem, o George Benson tem um jeito dele, cada um tem um jeito de tocar. Então você vai descobrindo ali o melhor jeito, né? Então eu fui descobrindo. Para mim hoje, eu acho que eu consigo tocar melhor de dedo do que com paleta. A criatividade, até para a criatividade, eu consigo ser mais criativo com o dedo do que com paleta. Mas eu não quero abandonar, porque foram muitos anos estudando. Às vezes eu não querendo abandonar, vou parar de tocar com paleta. Mas não dá, porque também tem coisas que eu não consigo tocar com o dedo. Por exemplo, essas coisas de choro, que eu já tenho todas já digitadas já, é muito trabalhoso tocar isso com o dedo, eu tenho que fazer a digitação da mão direita todinha. E tem coisas que são muito rápidas que eu também não consigo fazer com o dedo. Se fosse para fazer isso aqui com o dedo, eu não dou conta, nessa velocidade. Aí eu preciso da paleta para fazer.